Olá, boa noite. Está no ar o Show Business, o mais tradicional talk show de negócios da TV brasileira. E no programa de hoje vamos receber Taciana Lopes, da Mastercard, a líder em cartões de créditos ativos no Brasil. Vamos receber ainda Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, com uma rede de 8.000 postos no país. Eu sou Bruno Meyer e seja muito bem-vindo ao Show Business, que começa em instantes. Ela é do interior de Minas Gerais, filha de dentistas, que se tornou uma das maiores executivas da empresa, hoje líder em cartões de créditos ativos no Brasil, presente há mais de 50 anos no mercado e que completa 30 anos esse ano no Brasil. Nós vamos conversar neste bloco do Show Business com Taciana Lopes, vice-presidente sênior de comunicação e marketing da Mastercard. Taciana, obrigado pela presença em nosso estúdio. O que, afinal, representa o marketing hoje para grandes empresas? Primeiro, muito obrigada pelo convite, sou fã do programa, grande prazer estar aqui. Eu acho que o marketing vem se transformando muito, né? Acho que o marketing antes era apenas aquela camada da publicidade, da comunicação. E acho que o marketing cada vez mais está integrado ao negócio como um motor de negócio mesmo. Então, abrangendo todos os pontos de contato que o consumidor tem com aquela empresa. Como deveria ser, porque é a partir daí que ele forma, então, a sua percepção da imagem, né? Não é só o que a gente fala, mas é principalmente como os consumidores nos percebem. A sua empresa, você como líder de uma empresa que criou há quase 30 anos, há 27 anos, ela criou uma espécie de um slogan que boa parte da população planetária identifica imediatamente quando a gente fala do priceless, né? Que é o que o dinheiro não compra. Eu acho que boa parte da audiência não sabe que essa campanha existe há 27 anos, né? Há quase 4 décadas. Como é que isso foi criado? Primeiro, se foi criado no Brasil ou nos Estados Unidos? Quando que foi criado, em primeiro lugar? Foi criado há 27 anos nos Estados Unidos. Na sua avaliação de profissional e líder de marketing e de comunicação, como uma campanha dessa e um slogan desse se mantém tão relevante nos últimos anos? Bom, há quase 3 décadas, né? Primeiro que é, de fato, muito raro que... Não é raro, eu não consigo imaginar, eu que trabalho com comunicação há tanto tempo, eu não consigo imaginar outra campanha similar que sobrevive. A gente tem várias campanhas antológicas, né, na publicidade brasileira, na publicidade global, mas que dure tanto tempo, eu não recordo. É bastante raro, assim, sobreviver à mudança de CMO, né? Tanta gente passa pelas empresas aí carregando essa marca e o conceito é tão vencedor que ninguém nunca quis, nunca teve coragem, nunca achou que precisava ou valia a pena mudar. E eu sempre costumo dizer que eu sou muito, né, como guardiã da marca no Brasil, que eu sou muito privilegiada de poder contar com o priceless, né? O priceless em inglês a gente traduz para tudo que não tem preço em português. Primeiro porque eu acho que os meus predecessores, aí, as pessoas que começaram a construir essa marca, foram muito visionárias, porque o que eles tinham em mãos era a oportunidade de construir um novo meio de pagamento, eles tinham que comunicar um novo meio de pagamento. Então, o tradicional seria eles terem falado que era mais rápido, que era mais seguro, que era uma maneira mais fácil de pagar, e tudo isso é verdade, continua sendo verdade, mas isso é funcional e isso é copiável ou temporário. Então, isso tudo ainda é verdade para a Mastercard, mas hoje eu não faria uma campanha falando isso, porque hoje todo mundo já sabe isso sobre os meios eletrônicos de pagamento, especialmente os cartões. O que essas pessoas fizeram foram, vamos falar de tudo que o dinheiro não pode comprar, de tudo que não pode ser comprado com Mastercard. Então, as coisas que você compra com Mastercard são o meio para o que realmente importa, que é os momentos com as pessoas que você ama, então uma viagem com a sua família, as memórias que você cria com os seus filhos, isso é o que realmente não tem preço. E foi a partir desses momentos que a gente escolheu construir a nossa marca. E essa verdade é tão humana que ela é atemporal.
Por isso ela faz sentido hoje, ela fazia sentido há 27 anos atrás e eu tenho certeza que vai fazer sentido por mais 50. Você, como vice-presidente aí de duas áreas fundamentais de uma companhia, né, comunicação e marketing, eu imagino o desafio que você tem de comunicar nos tempos atuais. E aí eu pergunto para você, como é, afinal, comunicar nos tempos atuais, onde nós somos inundados por informação e onde há uma disputa avassaladora pela atenção das pessoas? Sem dúvida, a atenção hoje é a moeda mais valiosa e o ativo mais disputado por todos os profissionais de comunicação, de marketing. Esse é o maior dos desafios. E para mim, a nossa maior chance de sucesso, que é o que a gente tenta aplicar todos os dias na Mastercard, é achar o caminho da relevância. E como que a gente constrói relevância? É um binômio de valor e de contexto. Então, o que é o valor? A mensagem que sua marca vai passar para mim tem que encontrar valor, eu tenho que encontrar valor naquilo. Então, se você está falando aí que o seu produto mudou de verde para azul, para mim isso não faz a menor diferença. Mas se isso é algo que para mim traz uma nova informação ou um novo benefício, vai me fazer economizar tempo ou ter uma vivência que é algo que eu queria muito ter. Se isso encontra valor em mim, você já tem a minha atenção. Mas não é só o valor, tem também o contexto. Então talvez você está me contando num benefício de viagem maravilhoso que eu tenho, que eu não sabia. Mas você me conta isso na hora que eu estou buscando uma receita ali de bolo. Eu não tô no momento ali de entender sobre o seu benefício de viagem. Então, o contexto também é importante para que as pessoas deem atenção ao que a gente quer falar. Então, acho que o que a gente sempre busca é entregar mensagens, comunicações que tenham valor e que sejam entregues sempre dentro do melhor contexto, do melhor momento. Qual que é a sua formação? Eu sou publicitária e relações públicas e depois eu fiz MBA em marketing. Quer dizer, você é jovem, né? Você deve ter o quê? 41, 42? Eu tenho 42 anos. 42 anos. Ou seja, você nos últimos 20 anos acompanhou uma transformação extraordinária nesse mundo de marketing, né? Incrível. Qual que foi a maior transformação para você? Eu acho que a complexidade de se fazer um plano de comunicação e de marketing hoje, assim, então, nesses 20 anos, primeiro que não tinha internet, por incrível que pareça, né? Hoje a internet é uma parte tão fundamental das nossas vidas que é difícil pensar que há apenas 20 anos ela não era, né? Existia de maneira muito limitada ainda. Então, ela não fazia parte da publicidade de maneira tão grande. Eu cheguei a pegar apresentações de campanha em que a gente ia com o conceito impresso, a pranchona lá, né? As agências apresentavam pra gente o conceito numa pranchona e a partir do momento que você aprovava aquele conceito, sim, você colocava na televisão, colocava na mídia impressa, talvez você fazia algum out of home, né? Que nem se chamava out of home, a mídia externa na época. E era isso, esse era o seu plano, você botava ele na rua e esperava 2, 3 meses para fazer algum tipo de pesquisa e ver se aquilo ali funcionou ou ver o impacto nas vendas. Hoje, a complexidade é extremamente, incrivelmente maior do que isso, né? A quantidade de formatos que a gente tem, a rapidez do digital, a resposta imediata que as redes sociais trazem, é um outro tipo de dinâmica. É um negócio muito mais em tempo real, é um negócio muito mais complexo de entender a audiência certa, o contexto, né? Não é só um desafio, mas são também oportunidades da gente fazer planos mais relevantes. Mas que é diferente, é certamente bastante diferente. Deixa eu te chamar a atenção para a carreira da Taciana Lopes, porque antes de assumir essa posição de vice-presidente de comunicação e marketing da Mastercard, você passou pela Meta, você passou 7 anos aí pela concorrente, pela Visa, e você passou outros 7 anos pela Coca-Cola. Exatamente. O que hoje, na sua avaliação, as empresas buscam nos jovens? Eu acho que hoje a formação técnica, o conhecimento mais técnico, mais específico ali, é cada vez menos o diferencial. Então, eu acho que o que as empresas... Porque, enfim, hoje é muito fácil você pegar qualquer tipo de treinamento ou de informação que você precisa na internet, com a inteligência artificial, muito mais fácil, ainda mais fácil. Então, eu acho que o que as empresas buscam, não só, mas também nos jovens, são as chamadas soft skills, né? As habilidades. Então, que habilidades são essas? Flexibilidade, influência, colaboração
Isso é que hoje diferencia um profissional excelente de um profissional mediano. Eu acho que isso é bastante diferente do passado, né, em que talvez o diploma tinha um peso super grande ou algum curso, alguma especialização era um diferencial. Eu acho que hoje o peso dessas coisas mudou bastante. Eu faço essa pergunta porque hoje você é jovem, mas quando você começou na Coca-Cola, você tinha quantos anos? Começou? Eu tinha o quê? 20 anos de idade. 20 anos de idade. 20 anos de idade. Quer dizer, era um outro mercado de trabalho também. Você sente isso, Tassiana? Essa mudança no mercado de trabalho, até pelos profissionais. Eu sei que você tem muitas mulheres no seu time, né? No seu time de comunicação e marketing. Você sente isso passando pela liderança aí de tantas empresas relevantes? Porque a gente está falando de empresas que o mundo conhece, né? Coca-Cola, Visa, Meta, porque você cuidava do WhatsApp especificamente. Muita mudança aí no mercado de trabalho e, sobretudo, volto a repetir, nesses jovens que estão chegando no mercado de trabalho? Tem uma resposta do ponto de vista de marketing, então, né? A gente estava falando quanto o marketing ficou mais complexo. E eu acho também que o marketing se tornou uma parte muito mais integrada do negócio. Quando eu estudava publicidade, a publicidade era uma coisa quase apartada assim do que as empresas faziam, né? Então, vocês são as pessoas da criatividade, vocês são as pessoas que pensam nas campanhas, mas isso não tinha relação nenhuma com a parte da gestão da empresa. Isso eu vejo uma mudança totalmente diferente. Hoje, o bom profissional de marketing, ele é principalmente e essencialmente um bom profissional de negócios, que também tem habilidades de comunicação, de persuasão. Eu acho que tem esse ponto de vista do marketing. E em termos de habilidades ou de modelos de trabalho, assim, eu vejo algo que eu acho muito positivo, mas que também vem com seus desafios, que é esses jovens têm uma relação com o trabalho diferente. Eu ainda e a minha geração e as gerações anteriores, trabalho e vida pessoal são coisas bastante separadas, né? Tem horário de trabalho, tem casa. Eu acho que com a evolução aí do mercado de trabalho, e especialmente depois de internet, todo mundo tem o e-mail da empresa, leva o computador para casa, pandemia que veio para deixar ainda mais fluidas essas barreiras entre o que é vida pessoal e o que é trabalho. Essa nova geração tem uma outra visão. Então, tem um lado muito positivo de que eles têm um melhor equilíbrio, eles se respeitam mais, eles buscam mais o que os satisfaz, mas acho que também vem com um desafio de que alguns deles estão mais preocupados com os benefícios que essa flexibilidade traz do que com os deveres, né? E como tudo na vida, acho que a gente sempre tem direitos e deveres, tem prós e contras. Então, acho que algumas vezes é um desafio a gente relembrar aos jovens disso. Mas você falou há pouco que um bom profissional, um profissional de marketing, hoje tem que pensar em negócios, em fazer negócios, algo que talvez no passado não existia com frequência nesse universo da publicidade ou do marketing. Quer dizer, em suma, o bom profissional do marketing é aquele profissional que tem que pensar na venda, é isso? Com certeza, tem que pensar no negócio. Porque negócio mas o negócio então é mais do que venda, você está falando. Isso, eu ia justamente nesse ponto, que assim, eu acho que se a gente só foca em venda, a nossa visão é sempre de curto prazo. E eu acho que especialmente quando você cuida do marketing, quando você cuida da imagem de uma marca, da reputação de uma marca, o longo prazo é tão importante quanto o curto prazo. Se você toma só decisões de curto prazo, você está comprometendo a sustentabilidade do seu negócio. Então, sim, comprometido com o resultado de longo prazo. Como é que você define hoje a sua empresa? Ela não é mais uma empresa de cartão de crédito? Apenas? Exatamente. Ela não é apenas uma empresa de cartão de crédito. Hoje, ainda a grande maioria das pessoas, quando pensa na Mastercard, pensa nos cartões, né? E faz sentido, nós somos líderes de mercado no Brasil. Então, a grande maioria dos cartões que as pessoas conhecem, e todo mundo no Brasil hoje tem um cartão, né? O mercado do Brasil é super maduro. Então, as pessoas têm um Mastercard já na mão, mas a Mastercard já evoluiu para ser muito mais do que isso, e é isso que pouca gente sabe. Então, eu não sei se você sabe esse dado, mas ele é público. Hoje, mais de 30%, mais de 1/3 da receita da Mastercard não vem de pessoas usando o cartão. Então, a gente tem uma área gigante que tem outros serviços e soluções tão variados quanto soluções de cibersegurança, antifraude, serviços de marketing, consultoria, análise de dados e BI.
Programas de marketing, inclusive, ferramentas de fidelidade. Então, tudo isso hoje já é 1/3 do negócio da Mastercard e a maioria das pessoas nem tem noção. 30%, né? 30%, mais de 30%. Mais de 30%. Cartão de crédito, quanto é? Aí o restante disso, aí, esse quase 70%, vem de cartões. Vem de cartões de crédito, né? Como eu apresentei a Tassiana no início do programa, você veio do interior de Minas Gerais, né? Filha de dentista, a mãe, dentista a pai, a irmã também é dentista, né? O irmão é dentista, todo mundo é dentista lá no interior de Minas Gerais, da família da Tassiana, e virou na grande cidade em São Paulo uma das maiores lideranças do marketing brasileiro. Para você, o que foi determinante na sua ascensão? Sabe, Bruno, eu já recebi essa pergunta algumas vezes. E assim, a resposta mais direta e mais honesta que eu posso dar não é muito glamurosa. Porque a verdade é que eu sou muito comprometida, muito dedicada. Então, acho que trabalho duro mesmo, seria a resposta mais honesta a essa pergunta. Mas nos últimos anos eu venho refletindo que eu acho que tem um segundo elemento também que me ajudou muito a avançar na minha trajetória. Que, ao contrário da maioria das mulheres, isso é especialmente verdade para as mulheres, eu sou extremamente transparente, direta e objetiva e eu não tenho medo de conversas difíceis. Pelo contrário, eu gosto de conversas difíceis, porque eu acho que elas são atalhos para a gente resolver problemas, para a gente entender outras perspectivas, para avançar o relacionamento. Então, sabe aquela pergunta desconfortável ou aquele assunto meio sensível que às vezes as pessoas protelam por semanas, meses, anos? Eu sou a pessoa que gosta de falar sobre ele. E eu acho que isso é um atalho na vida, assim, né? Acho que traz muitos ganhos. Então, acho que foi uma característica que me ajudou. Alguma vez você foi desacreditada no trabalho por ser mulher? Eu não diria desacreditada, não posso dizer que eu fui desacreditada, mas eu já fui despriorizada. Então, um exemplo concreto é que um gestor já me disse que eu não seria promovida porque eu estava grávida, que a gente ia esperar, né, depois que eu tivesse filho, para pensar numa promoção. Então, já teve alguns... Qual foi a sua reação com essa frase, com essa declaração dele, na época? O curioso foi que essa conversa aconteceu quando eu estava contando que eu recebi uma oferta de outra empresa. E aí, nessa hora, isso me pegou assim um pouco de surpresa. Eu entendi que isso era um sinal da cultura da empresa e eu decidi aceitar a proposta da outra empresa. Da outra empresa. Porque isso, para mim, sinalizava o tipo de cultura que a gente estava construindo ali. Qual foi o maior desafio até hoje para você na carreira? Acho que o maior desafio foi construir uma carreira num lugar, numa cidade, enfim, que eu não conhecia ninguém, né? Porque acho que quando você é de São Paulo e já frequenta certas escolas e já faz certas faculdades, você já cria um network ali, uma rede de contatos que talvez te facilite muito a inserção e o crescimento do mercado de trabalho. No mercado de trabalho, eu acho que esse é um privilégio que eu não tive. Ele não me impediu, mas sem dúvida ele trouxe desafios adicionais. Eu fiz uma pergunta há pouco, né, sobre como a Tassiana, ela define hoje a empresa que está em profunda transformação, porque simplesmente o comportamento das pessoas está mudando, o mercado financeiro está mudando. E aí, como é que é você lidar e você, junto com o seu time, junto com a companhia inteira, uma companhia multinacional, consegue se adaptar a todas essas mudanças? Porque você está no meio de uma profunda mudança, sua companhia está. Eu fico imaginando, inclusive, as estratégias, as decisões de vocês para manter essa liderança, inclusive. Que não deve ser fácil. Quando você está lá no topo, para você ir para o segundo ou terceiro lugar não é muito difícil, com vários casos que a gente tem em outros setores da economia produtiva. Como é que é no caso de vocês? O que você falou é perfeito, porque de fato a indústria de pagamentos foi profundamente transformada nas últimas décadas, especialmente nos últimos 10 anos. E um dos motivos para isso é o grande aumento da concorrência, né? Vários novos players, novas empresas. Hoje o maior concorrente de vocês é quem? Não é a sua antiga empresa? Não, acho que o nosso maior concorrente ainda é o dinheiro, porque ainda são as oportunidades não capturadas com os trilhos de pagamento de cartões. Então, por mais que hoje, quando a gente pensa em consumo das famílias,
já está altamente eletronificado, né? Que a gente fala ou por cartões, ou por transferências, ou por Pix. Quando a gente pensa, por exemplo, em pagamentos entre empresas, quase nenhum pagamento entre empresa hoje usa cartão. Então tem uma oportunidade enorme para a gente explorar. Com pequenas empresas, a mesma coisa. Dentro de transporte público a gente já tem algumas praças que aceitam cartão ali diretamente na catraca, mas ainda tem uma infinidade de modalidades de transporte e de praças que não aceitam cartão. Então, eu acho que o nosso maior desafio hoje é conquistar esses novos corredores, esses novos volumes. A gente está falando de uma profissional aí que tem mais de 2 décadas no setor do marketing e comunicação brasileiro. E você falou há pouco dessas mudanças que foram mudanças avassaladoras aí no setor. Isso no mundo todo e sobretudo no Brasil. Hoje, qual que é a maior tendência do marketing? A experiência é uma delas? Experiência, sem dúvida. Acho que isso não é algo novo, mas que tem se intensificado a cada ano. E há tempos já, não apenas seguindo essa tendência, mas desde muito tempo, a experiência já é a parte mais central de como a gente faz marketing na Mastercard. Isso é algo muito interessante, assim, que eu venho aprendendo nessa minha passagem aqui. Então, na maioria das empresas, o plano de marketing é Media First. Então, primeiro você pensa no plano de mídia. Então, com esse dinheiro, eu vou anunciar na Jovem Pan, vou colocar esse dinheiro no Google, em outro lugar, qual que é o melhor mix aqui para atingir o maior número de pessoas. Na Mastercard, a gente pensa em experiência primeiro, porque em linha com o nosso posicionamento, que é falar e proporcionar aos nossos consumidores tudo aquilo que não tem preço, a gente tem muito patrocínio. Os patrocínios são a nossa chave para conseguir oferecer experiências de fato incríveis. Patrocínio, como você diz, é patrocínio de eventos, né? Patrocínio de eventos, a gente patrocina a UEFA Champions League, a gente patrocina a McLaren, a gente patrocina a Latin Grammys, o Grammy Global, enfim, a gente tem um portfólio bem grande de patrocínios, porque são eles que nos permitem oferecer essas experiências que não têm preço para os nossos clientes. Então, para a gente é algo muito importante e a mídia vem como um suporte disso. A Mastercard tem algo super interessante também que a gente chama de marketing multissensorial. E o marketing multissensorial está extremamente conectado a essas transformações da indústria sobre as quais a gente está falando aqui. Então, pensa como esse desafio é interessante para uma empresa de meios de pagamento. À medida em que os pagamentos avançam, eles ficam cada vez mais invisíveis. Então, se há alguns anos a gente necessariamente precisava carregar ali um cartão físico para fazer seus pagamentos com cartão, hoje você faz isso com a sua digital wallet, hoje você faz isso no checkout de um comércio eletrônico, no aplicativo, você faz isso até de forma invisível mesmo quando você pega um carro como quando você pega um carro de aplicativo, que você entrou, saiu e nem sentiu fazer o pagamento. Em todas essas ocasiões você usou o Mastercard, mas se você não viu minha marca, como profissional de marketing, continuo garantindo que você se lembra dessa marca, que você gosta dessa marca e que ela é relevante para você. É um desafio enorme, mas que a Mastercard se prepara muito bem para isso, né? Então, a gente tem, por exemplo, voltando ao marketing multissensorial, que é ativar vários sentidos, uma assinatura sonora. Então, do mesmo jeito que a gente tem os 2 círculos sobrepostos, que é a nossa assinatura visual, a gente tem uma sequência de sons característicos que não só a gente usa em todas as nossas peças de comunicação, mas cada vez que as pessoas fazem um pagamento com Mastercard, elas vão ouvir essa assinatura. Então, no Uber elas vão ouvir essa assinatura, quando elas pagam no Magazine Luiza elas vão ouvir essa assinatura e em cada uma das vezes em que ela fizer compra, a Mastercard vai estar presente através da audição. Você falou do Uber e eu lembrei uma coisa que eu quero que você me confirme, eu ouvi e agora eu quero que você me confirme de fato. O termo Black, né, que existe no Uber Black, outros cartões de crédito são Black, tem a experiência Black, tem a viagem Black, tudo é Black para mostrar o que é premium. Ele nasceu com vocês? Sim, essa é uma história que a Mastercard tem bastante orgulho. E nasceu no Brasil ou nos Estados Unidos? Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Nasceu no Brasil. Então, quando a Mastercard, há 20 anos, foi lançar a sua categoria mais premium de cartões, o cartão com mais benefícios, focado no público de alta renda, a Mastercard escolheu esse nome, Mastercard Black. Era um cartão, né, com o card design, que a gente fala com o visual escuro, trazia esse nome. E esse lançamento foi tão bem sucedido, né? Todo mundo hoje conhece o Mastercard Black, mas ele foi muito além inclusive da categoria. Ele criou a categoria Premium, né? Black virou sinônimo de categoria Premium dentro de cartões, mas não só dentro de cartões.
Então, o próprio Uber e outras empresas lançaram as categorias Black como sinônimo do que é mais premium, do que é mais aspiracional. Foi algo que a Mastercard tem bastante orgulho, mas que a gente também já está se reinventando, porque 20 anos depois lançamos agora o World Legend, que está ainda acima do Mastercard Black, né, para um público ainda de renda ainda mais alta, com benefícios ainda mais completos. Então agora o desafio... O que tem de extravagante aí nesse cartão de crédito para ultra ricos? Eu não chamaria de extravagante, mas os benefícios muito especiais que a gente coloca nesse cartão são mimos como o que chama Anytime Check-in, Anytime Check-out em hotéis de luxo. O que significa isso? Sabe aquela coisa que seu voo chega às 7 e seu check-out é apenas às 3 da tarde? Isso. E você fica naquele limbo sem ter onde ir com as suas malas? Se você tem o World Legend, isso não acontece, porque você pode fazer o check-in e o check-out nos melhores hotéis do Brasil e do mundo a qualquer horário. Esse é um dos benefícios. Outro benefício é que a gente tem várias vantagens nos restaurantes Michelin do Brasil. Então, você tem reserva prioritária de mesa, que muitos desses restaurantes têm meses de espera de reserva. Você tem o valet cortesia, então você chega lá, não precisa pagar, tem o valet te esperando. A gente tem uma sala, a gente nem chama de sala VIP, né? Mas a gente tem um dining lounge, que a gente chama um espaço de espera ali no aeroporto de Guarulhos, antes dos voos internacionais, que é só para o World Legend, ele se chama Taste of Priceless, e é muito diferente de todas as salas VIP que todo mundo conhece. Então, o cardápio é à la carte, quem fez o cardápio foi o Alex Atala, tem espaço de massagem, cromoterapia. Para ter esse cartão, quanto que eu tenho que ter no mínimo na conta de patrimônio aí? Quantos milhões? Não é tão simples assim. O que garante a exclusividade... Fala o número, Tassiana, mais ou menos. Não, porque eu conheço cartão que só aceita quem tem 20, 30 milhões de reais. Não. Isso já existe no Brasil. Com certeza esse cartão... O de vocês... Tem um pré ali, um pré-requisito? Com certeza ele é para a parte mais elitizada ali, para a renda mais alta dentro do nosso portfólio, mas a maneira que a gente garante que ele seja muito exclusivo é não por determinar uma renda específica ou um patrimônio específico, mas a gente limita muito a quantidade de cartões que cada emissor pode emitir. E aí estes emissores vão definir, então, quem são os clientes mais especiais dentro do seu portfólio, clientes que eles fazem questão de reter, de deixar com mais alto nível de satisfação. Mais especiais significa maior renda possível. É que não é só renda, né? Tem renda, tem quanto de investimento ele tem ali dentro, tem o potencial de investimento dele, tem o relacionamento. Então, acho que o banco tem essa liberdade de ver várias alavancas ali que juntas ele determina o quanto ele quer reter aquele cliente, mas renda sem dúvida é uma delas. Vocês que têm essa experiência aí com um público variado, mas também que a gente está falando agora com um público mais abastado de um país, o que hoje os ultra ricos buscam? E isso é curioso porque volta ao ponto que a gente falou agora há pouco, experiência. A gente tem inúmeras pesquisas, inclusive a gente fez muitas pesquisas pelo lançamento desse cartão, né? Então a gente queria lançar algo que fosse muito relevante para esse topo da pirâmide e a gente estudou muito a fundo esse público. E assim, é incontestável, é muito claro, o que essas pessoas mais valorizam é ter uma boa experiência. Porque bens materiais, assim, ter a 10ª bolsa, ter o 6º carro... Já tem. Não muda nada para essas pessoas. Agora... Mas é a experiência exclusiva. É a experiência que usa bem o seu tempo. Então eu vou ter que chegar em Guarulhos cedo para esperar o meu voo, como eu posso usar bem esse tempo? Eu não quero ficar ali mal acomodado, eu não quero comer mal. Então, foi através desses insights que a gente chegou na proposta de valor do produto. A própria questão do anytime check-in, check-out. É uma coisa super extravagante você entrar num hotel mais cedo? Não necessariamente, mas é um ótimo uso do seu tempo. A gente está valorizando o seu tempo, usando ele de maneira confortável, de maneira que você crie boas memórias. Então, é muito mais sobre gerar valor ao tempo, gerar tempo e gerar valor com esse tempo do que sobre extravagâncias. Tassiana, você falou há pouco, quando eu perguntei sobre os jovens, né, que no passado tinha uma diferença muito grande entre o que é trabalho e o que é vida pessoal, e que hoje está muito difuso, né? O que é isso? Você é casada com um mineiro? Sou casada com um mineiro. Você tem 2 filhos, né? Uma menina, um menino. Sim. Crianças ainda, né? Crianças. Como é que você alia a sua vida pessoal com o seu trabalho?
Eu trabalho bastante, porque eu gosto de trabalhar. Isso, inclusive, é uma coisa que eu faço questão de deixar claro para as minhas crianças, sabe? Lá em casa não tem aquele papo de eu queria ficar em casa, mas mamãe tem que trabalhar para pagar as contas. Eu trabalho porque isso me realiza. E essa é uma das mensagens que eu quero deixar para os meus filhos. É algo que eu gosto de fazer, é um elemento importante de quem eu sou. Mas sim, é muita coisa para conciliar, e a maneira que eu concilio isso é tendo feito as pazes comigo mesma de que tudo bem tirar 8 em tudo. Então eu não tento ser 10 em todos os meus papéis. Então tem dia que eu não vou conseguir pôr meus filhos para dormir porque eu estou num evento da empresa. Tem dia que eu vou ter que perder uma reunião porque a Mas isso não te machuca? Na escola. Você não colocar o seu filho ou sua filha para dormir todos os dias porque você está num compromisso da empresa? Não, e eu acho que essa é a chave da felicidade. Porque nós mulheres nos culpamos muito o tempo todo. Eu só consegui sair dessa culpa quando eu fiz as pazes que tudo bem eu não tirar 10 todos os dias em tudo. Então acho que a gente tem que aceitar que se tirar 8 em tudo, passamos de ano, tá todo mundo feliz e deu para conciliar os múltiplos papéis. Taciana Lopes, deixa eu fazer uma pergunta clássica aqui do show business. Quem é a sua referência como empreendedora, empresária? Sempre tive uma grande referência que é a Sheryl Sandberg, CEO do Facebook. Ela era o braço direito do Zuckerberg por muitos anos, desde o começo ali do Facebook, e ficou com ele muitos anos. Ela é um super exemplo de liderança feminina, ela tem livros escritos sobre isso, que inclusive o livro dela é incrível. Então ela é uma grande referência para mim. E depois que eu entrei na Mastercard, agora ela divide o pódio com uma outra executiva que eu conheci na Mastercard, que se chama Linda Kirkpatrick. Ela é a nossa presidente Américas, então eu já adoro o fato de que a mulher mais poderosa das Américas dentro do universo da Mastercard é uma mulher. E ela é incrível porque ela combina uma força, uma assertividade com uma graça e uma leveza que eu acho que só uma mulher pode fazer. É uma grande referência. Agora, indo na linha da sua empresa e da criação daquela campanha que vai completar daqui a pouco 3 décadas. Taciana Lopes, qual foi a sua experiência de vida que te marcou e que o dinheiro não compra? Minha resposta não é das mais criativas, mas eu não poderia deixar de falar que foi o nascimento dos meus filhos, porque eu me tornei outra pessoa a partir disso, minha vida ficou muito mais completa, mais difícil também, mas certamente muito mais rica. Então o nascimento dos meus filhos foi o maior momento que não tem preço. Não é a mais criativa, mas é a mais verdadeira de todas, Taciana, não tenha dúvidas. Você sabe bem, com sua pequena. Não tenha dúvidas que é a mais verdadeira de todas. Taciana Lopes, muito obrigado pela sua presença aqui no Showbiz, um grande prazer recebê-la aqui. Muito obrigada pelo convite, Bruno, o prazer foi meu. E olha, a gente conversou com Taciana Lopes, vice-presidente sênior de comunicação e marketing da Mastercard. Show Business faz uma breve pausa e volta em instantes. Ele é engenheiro mecânico e comanda a maior distribuidora de combustíveis do Brasil. Nós vamos conversar nesta edição do Show Business com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, obrigado pela presença aqui em nosso estúdio. São 30 milhões de pessoas que passam pelos postos de vocês todos os meses. Eu sei que você gosta muito de andar, deixar o escritório e andar por todos os estados do Brasil, nos rincões do Brasil, também nos grandes centros deste país. O que você tem visto que pode ajudar a definir o atual momento do Brasil? Bruno, muito obrigado, é um prazer estar aqui com vocês hoje. Realmente, eu acho que um CEO, ele tem que estar muito presente no campo. A gente tem que estar escutando os nossos clientes, a gente está ativo com os nossos clientes, escutando as demandas dele, como atender melhor esses clientes. Eu realmente gosto de rodar esse Brasil, tenho cerca de 2 anos e meio de Vibra, já fui do Rio Grande do Sul ao Amazonas, rodando estados do Nordeste, Centro-Oeste, Sul, Sudeste e Norte. E assim, uma das coisas mais importantes, a Vibra talvez seja uma das empresas do Brasil que tem o melhor lugar de fala para falar de todos esses Brasis. Nós somos a única distribuidora presente em todo o país. A nossa missão, o nosso propósito é mover o Brasil, é levar o Brasil para frente com a sua melhor energia.
E a gente realmente está presente literalmente do Oiapoque ao Chuí. Eu gosto de falar isso porque o Oiapoque, de fato, somos a única distribuidora que levamos... levamos combustível lá. E muitas vezes, o que a gente percebe no Oiapoque, o nosso combustível, ele é energia elétrica. Ele não é só o combustível do automóvel, ele também move geradores que muitas vezes é a energia elétrica de pequenas comunidades. Ao mesmo tempo, a gente está super presente no centro-oeste brasileiro, que é outro Brasil. Grandes fazendas, movimentando a agricultura do país, grandes exportações, grandes volumes de consumo de diesel naquela região. E nos grandes centros urbanos, como São Paulo, foi nascendo o combustível que move os carros, esses trânsitos de São Paulo, do Rio de Janeiro, dos grandes centros urbanos. Então a Vibra realmente está presente, levando a energia que o cliente quer, que o consumidor quer, por todo esse país, com uma capilaridade que só a Vibra tem, mais de 8 mil postos por todo o país. É isso que eu ia trazer para a nossa audiência agora, porque eu dei o número dos 30 milhões de pessoas que passam ali todos os meses nos postos de vocês. A Vibra tem uma rede de 8 mil postos de combustíveis no país. Eu acompanho você já há algum tempo e eu vi um texto seu que diz o seguinte: por trás de cada bandeira erguida em um posto existe uma história de empreendedorismo, e é verdade. Qual que foi a história que mais te impactou, te emocionou, mexeu com você? Eu acho que quando você visita todo esse Brasil, a gente encontra muitas histórias, né? São 8 mil postos e nós temos cerca de 5 mil empreendedores. São pessoas que, através dos nossos postos, estão levando renda, não só para a sua família, mas gerando renda nas comunidades, rendas nas cidades. A gente está presente em mais de 2.300 municípios. Esse é o tamanho da nossa capilaridade. Então, a gente encontra muita história desses grandes empreendedores do Brasil. Desde pessoas, empreendedores, começaram com um posto, e hoje tem uma rede de 30, 40, 50, 80 postos espalhados pelo Brasil. Encontrei histórias de gente que ele tinha uma borracharia dentro de um posto de gasolina e hoje tem 10, 12 postos com a gente. Então, assim, são histórias de gente que está lá na frente que a gente chama da nossa revenda. São os nossos revendedores. E eu falo muito para o nosso time lá na Vibra. O nosso sucesso depende do sucesso da nossa revenda. Então, essa parceria que a gente cria, levando um combustível de qualidade para o consumidor, com a marca Petrobras, combustíveis que trazem confiança, que trazem a certeza deles estarem abastecendo o carro deles com combustível que vai funcionar, não vai danificar o carro. É esse tipo de empreendedor que a gente tem lá na ponta. Chovendo, sol, crises e sempre enfrentando isso junto com a Vibra para poder levar esse combustível lá na ponta para o nosso cliente. São 8 mil postos pelo Brasil, você está falando de 5 mil grandes empreendedores, donos desses postos, né? Qualquer um pode ser dono de um posto Petrobras? Você tem que ter um terreno, aliás, convido a quem tiver um terreno, pode procurar nosso time de postos aí da companhia, da Vibra, porque a gente tem interesse em expandir, a gente quer crescer e qualquer um pode ter. Basta ter um terreno, uma propriedade em um ponto, obviamente, de movimento, seja uma rodovia ou um posto urbano na cidade, mas qualquer um pode carregar a bandeira Petrobras, a bandeira que é uma bandeira que traz a maior confiança para o consumidor brasileiro. Então a gente convida até quem quiser ser empreendedor, pode vir empreender com a Vibra, que a Vibra vai dar todo o suporte para você. Ernesto Pousada, um engenheiro, como eu apresentei, mas um grande vendedor, né? Porque o que você acabou de fazer foi uma belíssima de uma venda. Eu fico muito surpreendido com as empresas gigantes brasileiras que passam por essa cadeira, que passam aqui pelo show business, porque a Vibra Energia é exatamente isso, é uma gigante, é a 5ª maior empresa do país? A Vibra é a 5ª maior empresa do país em faturamento. Cerca de 170 bilhões de reais de faturamento, então estamos realmente no top. Agora, além disso, eu tenho a honra hoje, eu costumo dizer, de ser o CEO da Vibra, o presidente da Vibra, porque além de ser a 5ª maior empresa do país, tem essa capilaridade, esse conhecimento único de país, de poder interagir com os diferentes Brasis que estão aí,
E uma empresa que eu classifico também como um dos maiores projetos empresariais do país nesse momento, com uma possibilidade de um crescimento. Nós estamos falando em crescer no país em número de postos, crescer também em energia renovável, crescer em lubrificantes. Nós temos a marca Lubrax, que é top of mind. A marca Lubrax, ela pelo 7º ano consecutivo é top of mind para o consumidor como marca de lubrificantes. Então, a Vibra hoje, além da sua capilaridade e do seu tamanho, mas é um projeto empresarial de crescimento, de movimento, de ir para frente e de continuar esse crescimento. Desses 8 mil postos, vocês querem chegar a quantos? Nós não Você temos... está falando de expansão, né? Queremos ampliar esse número. E nós vamos ampliar o número de postos. Nós não temos um target, um objetivo específico, mas a gente está buscando um crescimento nos próximos anos e vemos oportunidades no mercado. Hoje, a gente, dada a confiança que o consumidor brasileiro cada vez mais tem na marca Petrobras, por pesquisas que a gente faz anualmente, e atingimos um pico dessa confiança recentemente na marca Petrobras, nós estamos vendo cada vez mais um engajamento desse empresário de querer estar com a marca Petrobras. E é curioso você falar de, por exemplo, uma pessoa ter um terreno e a partir dali, né, entrar em contato com vocês, elas podem ter sim um posto, né? Mas eu fico imaginando que dentro de um posto você tem outras possibilidades de negócios. Sim. Você pode ter uma franquia ali dentro de uma lavanderia, de uma padaria. Quer dizer, é um ecossistema de negócios muito interessante que vocês têm, né? É um ecossistema de negócios, como você usou a palavra, Bruno, muito poderoso. E, na verdade, além do posto, nós temos uma proposta bastante robusta de também oferecer a loja de conveniência, que é a BR Mania. E quando você tem uma BR Mania no seu posto, o que nós identificamos é que além da receita adicional da loja de conveniência, o seu posto passa a vender 15% a 20% mais combustível a partir de ter a loja de conveniência. E são quantas BR Mania? Hoje nós temos cerca de 1.600 lojas por todo o país. Aí sim nós temos uma meta, queremos dobrar esse número de... Essa meta é bastante clara da gente querer dobrar a BR Mania. Mas podemos ter também, é importante dizer, o Lubrax Mais. Lubrax Mais é a nossa franquia de lubrificantes para troca de lubrificantes. Então, assim, a Vibra traz uma proposta de valor para ajudar esse empreendedor, para ele ter sucesso. E são quantos frentistas? Nós temos hoje mais de 80 mil. 80 mil frentistas. Como é que é comandar? Porque você é o presidente da empresa, você, de certa forma, indiretamente comanda esse time de 80 mil profissionais frentistas brasileiros. Tem um treinamento? Tem um treinamento padrão? A gente tem um treinamento padrão para que ele possa prestar o melhor serviço para o consumidor que vai lá abastecer o seu veículo, esses 80 mil frentistas. A gente tem muito orgulho desses frentistas que trabalham debaixo de chuva, sol, para prestar o seu melhor serviço, para quando você chega de manhã para abastecer seu carro, dar aquele bom dia, sorrindo no que pode ajudar, em prestar esse serviço da melhor. Então a gente treina esses 80 mil frentistas. A gente também dá outros tipos de curso para eles, de educação financeira, para que eles possam estar melhor capacitados. Então, assim, nós também cuidamos do frentista. Tem um curso de educação financeira? Temos um curso de educação financeira para que ele possa prepará-lo melhor para cuidar das finanças pessoais, da vida pessoal dele também. Isso, na verdade, todos os frentistas, todo mundo tinha que ter um curso desse, né, de educação financeira. Deixa eu sair um pouco desse universo gigante da Vibra e trazer para o setor. Hoje, o setor vive um problema que é o mercado irregular de combustíveis. Esse é a maior adversidade de vocês? Eu não sei se é a maior adversidade que nós temos, mas certamente é um problema que o setor enfrenta, né? E nós criamos, alguns anos atrás, o Instituto do Combustível Legal, que nós chamamos do ICL. Ele é presidido pelo Emerson Capaz, e justamente as ações do Instituto Combustível Legal é combater todos os tipos de fraudes que acontecem nos postos por todo o Brasil. Então, a gente tem desde combustíveis adulterados. Então, o consumidor acha que está comprando gasolina ou etanol, pode estar contaminado com água.
isso depois danifica o motor. Isso é frequente? Isso é frequente. Isso nós estimamos... Isso em todos os lugares? Nós estimamos é mais comum no interior? Não, em todo o país. Capital São Paulo? Capital São Paulo tem bastante também. Nós estimamos aí que de 15% a 20% dos postos você tem algum tipo de adulteração. Então você pode ter água, você tem fraudes tributárias que ocorrem também em grandes centros ou nos pequenos também. Então você tem uma série de fraudes que acontecem e que levam um prejuízo ao consumidor. No final do dia ele vai pagar uma maior manutenção do carro, o carro dele fica parado. Por isso trazer a confiança da bandeira Petrobras é importante. Eu tenho um dado, inclusive, que eu já trouxe aqui no Show Business meses atrás, quando eu falei com um executivo do setor. Segundo o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o crime organizado no Brasil já ganha mais com combustível do que com tráfico de cocaína, para ver a gravidade sem dúvida desse problema. Mas você, de certa forma, acredita, Ernesto, que as pessoas estão mais conscientes de buscar, por exemplo, um posto com uma bandeira do que um posto? Bruno, eu acho que isso... Tem uma consciência? Eu acho que isso, Bruno, estamos começando este caminho. Eu acho que isso tudo é um processo. É algo que a gente vai caminhando na direção certa. Eu acredito que o nosso país gradualmente vai tendo mais consciência sobre todos os problemas que esse tipo de fraude causa ao consumidor e traz prejuízos. Apesar do consumidor ver um ganho imediato por estar pagando um produto eventualmente mais barato, ele acaba sendo prejudicado. Porque tem um outro problema também muito frequente que ocorre em alguns postos, que a gente chama de bomba abaixo. O que é isso? Ele pede para colocar 30 litros, apesar de na bomba escrever 30 litros, ele só recebeu 20 litros. Então, assim, a gente tem que combater esse tipo de coisa e o consumidor está cada vez ficando mais consciente sobre isso. Bom, a gente está falando sobre postos de combustíveis porque essa área para vocês representa quanto? É mais da metade da Sim. totalidade do negócio. Quantos por cento? Representa cerca de 60% do nosso negócio. 60%. Mas agora eu quero girar o assunto porque, para falar de um universo de uma empresa como a de vocês, eu gostaria de falar de aviação e trazer um dado também muito relevante, porque de cada 10 aviões abastecidos no Brasil, 6 aviões são abastecidos por vocês. E vocês, eu imagino que devem estar muito, talvez à frente até do setor em relação ao SAF. Ao SAF, o combustível sustentável da aviação. Como andam? Os planos já tem alguma coisa? O que tem, Ernesto? Realmente, a Vibra, a gente tem bastante no nosso DNA a inovação. A inovação nos nossos processos, inovação em produtos. E a Vibra foi a primeira empresa do Brasil, agora em 2025, a trazer, nós importamos da Europa, um primeiro lote do combustível sustentável de aviação. E ele vai, aos poucos, muito gradualmente, substituir a querosene de aviação. Esse vai ser um processo muito gradual. O que nós fizemos foi um processo ainda de fornecimento piloto para algumas empresas de aviação, para testes. Os aviões voaram, funcionou bem. Então, importante, hein? Isso muito importante. Os aviões voaram. Então, todos voaram, pousaram em segurança. Então, são produtos que a Vibra está inovando, nós estamos trazendo esses produtos. Agora, Bruno, é uma tecnologia que vai se desenvolver gradualmente, né? Como tudo na transição energética, é passo a passo. Ainda não está muito claro quais serão as rotas tecnológicas que vão vencer, até que quando essas rotas tecnológicas elas se transformarem em realidade e ganharem escala, esse produto começa a ser competitivo para ir substituindo gradualmente a querosene de aviação. Deve ser um processo gradual ao longo dos próximos 10 anos que nós vamos ver gradualmente a substituição. Você tem uma previsão de quando vem um boom aí do SAF? Porque deve vir nos próximos... Aí eu não faço ideia, né? Quantos anos vem esse... Eu acho que... Porque o SAF é muito caro ainda, né? O problema do SAF é que ele ainda é um produto, como eu disse, de pequena escala de produção. E isso faz com que fique muito caro. Conforme você vai ganhando escala, o Brasil tem tudo para ser um protagonista na produção de SAF.
Então, nós temos um posicionamento bastante forte. A Vibra sem dúvida alguma, será a líder do SAF, assim como somos a líder na querosene de aviação, seremos os líderes no SAF. Agora, ele deve ganhar mais escala a partir de 2030. 2030. Bom, peguei um ano aí do Ernesto Pousada. Falando ainda nesse assunto, como a Vibra, repetindo aí, a maior distribuidora de combustíveis do Brasil, ela se posiciona no mundo em transição energética? Como eu disse, nós temos sido pioneiros, né? A gente investiu nesse produto SAF para trazer um piloto para o Brasil. Também investimos 9 bilhões de reais na Comerc, que é uma das maiores produtoras de energia solar do país. Nós temos cerca de 2,2 gigawatts de produção de energia solar do país, e também temos outros investimentos, entre eles um investimento em carregadores para carros elétricos na EasyVolt. Então a Vibra tem se posicionado na transição energética, que será uma transição, uma corrida gradual. Como eu gosto muito de esportes, eu gosto de falar que essa corrida é uma maratona, ela não é uma corrida de 100 metros. Então tudo isso vai acontecer de uma maneira gradual, passo a passo. Eu acho que também tem outra característica muito do Brasil. A transição energética brasileira, ela vai passar muito pelo etanol. O Brasil hoje, Bruno, ele já tem cerca de 45% da sua energia renovável, quando você inclui também a energia de combustíveis, contra 15% da média mundial. Então o Brasil, ele já é um protagonista na transição energética. E o etanol, ele está cada vez mais crescendo, se posicionando, porque o etanol no passado era somente etanol de cana-de-açúcar e agora está crescendo muito o etanol de milho. Isso está levando o etanol para novas regiões do país, norte, nordeste, onde você tem plantação de milho. Nós estamos avançando o etanol e com isso o etanol certamente será um protagonista nessa transição energética, onde a Vibra também está muito bem posicionada. Então entendemos que é gradual, estamos caminhando junto e nós queremos sempre caminhar com a energia que o nosso cliente quiser, lá na ponta. Nós vamos ter a maior plataforma de multienergia do país para atender o nosso cliente. Mas como é que você vê a questão... São dois pontos. Primeiro, da eletrificação de carros. Como é que você avalia? Também um assunto que eu trago para todos os presidentes de montadoras que passam por essa cadeira. Como é que você vê uma geração mais jovem, no mundo todo, não é só no Brasil, tá? Que não tem mais interesse, não tem mais o sonho do carro próprio? Eu vou começar pela segunda sua e depois eu vou para a primeira. Então eu acho que assim, como eu te disse, eu rodo o Brasil todo. E a gente tende a olhar as pessoas ou os negócios, que vale para a eletrificação também, mas o jovem do grande centro urbano, onde ele tem uma infraestrutura para atender. Então ele pode sair de metrô, ele pode sair de... Então o primeiro ponto é que o Brasil é muito maior do que o centro de São Paulo, o Brasil é muito maior do que o centro do Rio de Janeiro. O jovem, em outros centros, ele vai continuar andando, porque ele não tem infraestrutura de locomoção. E segundo, mesmo esse jovem dos grandes centros urbanos, no nosso caso, pode ser diferente para outras indústrias, ele vai continuar se locomovendo. Ele pode não ter o carro dele, mas ele vai precisar de energia para se locomover. E a Vibra é a maior plataforma de multienergia do país. Nós vamos estar lá para fornecer a energia que esse jovem quiser, no meio de transporte que ele quiser. E os data centers, hein, Ernesto? Porque os centros de dados crescendo cada vez mais, isso no mundo todo, a gente está recebendo um volume de investimentos de fora, né, de empresas grandes interessadas em investir no Brasil para construir data centers. Como é que você tem visto aí esse crescimento? Pois é, eu acho que aí, né, falando até... Que precisa de muita energia, por isso que eu faço essa pergunta para você. Exatamente. Precisa de muita energia para alimentar esses centros de dados. E aí nós temos um dado bastante até contraditório para o nosso país. Eu acho que o Brasil hoje, certamente o Brasil hoje, ele está posicionado para ser o país da transição energética. O país a potência energética do mundo. Essa é a potência do nosso país. No entanto, o nosso setor elétrico hoje, por produzir muita energia renovável, muita energia solar e eólica, toda a indústria está sofrendo o que chama curtailment, ou seja, você tem uma redução
você não pode gerar toda a energia que você produz porque não tem capacidade de transmissão dessa energia. E o país, na verdade, tem uma grande oportunidade de poder exportar energia com mais valor agregado. Eu falaria, os data centers brasileiros são muito bem-vindos e é uma super oportunidade de um consumo maior de energia. Mas por que não sermos um polo de data centers para outros países do mundo e exportarmos a nossa energia, exportarmos mais valor agregado? Essa deveria ser uma agenda de país. Enquanto isso, hoje o setor elétrico sofre muito com os cortes de energia por produzir muita energia. Muito bem. Nós conversamos nesta edição do Show Business com Ernesto Pousada, CEO da Vibra Energia. Ernesto, quero te agradecer a esse excelente, saboroso papo que nós tivemos nesta edição. Muito obrigado pela presença em nosso estúdio. Eu que agradeço, Bruno. Muito obrigado. E eu agradeço a sua audiência, a sua confiança e a sua companhia. O Show Business vai ficando por aqui. Até semana que vem. Tchau. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan.